Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, e esse é o nosso último vídeo, né? Finalmente aí nossa última aula, né? Ok, curso longo, né? De português aí para concursos, tá bom? A ideia foi fazer um curso completo aí para vocês, preparando para toda e qualquer banca, todo e qualquer concurso, né? Que tem, obviamente todos, né? Tem, né? Língua portuguesa, tá bom? Concurso que tenha língua portuguesa, mesmo, qualquer um você está apto com esse curso teórico aqui que nós traçamos aí degrau a degrau, né, bem completo, ok? São muitos os vídeos, né, mas você tem a certeza que temos aí um material bem completo, né, um material bem completo, modéstia à parte, talvez aí o material em vídeo, aulas mais completo que eu já pude trabalhar, né? Tá certo? Já tive a oportunidade de trabalhar outros materiais em vídeo aula, mas esse eu acho que ficou num ponto aí bem legal mesmo, porque a gente partiu lá do fundo mesmo, e foi galgando degrau a degrau, não passou nada batido, né? O assunto aqui que vai servir de fechamento aqui para o nosso curso, né? São dois tópicos muito específicos, né? Figuras de linguagem caem em toda prova? Não é um assunto que está presente em todas as provas, tá? Algumas provas trazem esse assunto, mas é importante tê-lo aí, né? Guardado, né? Um assunto leve também, bem tranquilo. Tipos de texto é mais comum cair, tá? É mais comum cair, principalmente na banca CESP, né? Tipo de texto é bem frequente. Tipologia textual, né? É bastante frequente na banca CESP, tá? Então esses dois tópicos aqui são mais específicos, porém bem leves, bem tranquilos de a gente trabalhar, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui com as figuras de linguagem, né? Tem aqui um resumo teórico, né? As figuras de linguagem, elas podem se dividir em figuras de palavra, de pensamento, de estilo. Não vem ao caso a gente ficar classificando as figuras como de palavra, de pensamento ou de estilo, até porque essa divisão às vezes encontra sobreposições, né? É mais para efeito didático isso aí, né? Ok? Acontece, ó, começando aqui pelas figuras de palavras, né? Começando por ela, que é a mãe de todas as figuras, né, de linguagem. Quem é essa moça aqui? A metáfora. Considerada a mãe das figuras, a metáfora consiste numa comparação no nível ideológico ou subjetivo. Aqui é o seguinte, galera, ó, eu até resumo toda essa teoria aqui, ó, toda essa conceituação teórica, algumas palavrinhas-chave, né? Quais são as palavrinhas-chave que eu uso aqui para definir metáfora, né? Ó, metáfora é uma comparação, certo? Metáfora é uma comparação. Aí essa comparação, galera, ela é subjetiva. Como assim, professor, uma comparação subjetiva? Ela está no nível ideológico, né? Professor, eu sou mais alto do que o senhor. Isso é uma comparação, mas não é uma comparação subjetiva, é uma comparação objetiva, né? Dá para medir, né? Meça aí minha altura, que eu meço a sua, e nós concluímos quem é mais alto do que quem, né? E principalmente, ó, essa comparação, ela é subjetiva implícita. Tome cuidado com isso aí, tá? Implícita, tá? É subentendido, ó, até destaco isso aqui, né? No resuminho teórico, essa comparação aqui, ela fica subentendida, porque ela não aparece expressa, ó. Ela não aparece expressa por um conector comparativo, tá? O que a diferencia da símile ou comparação? Vamos primeiro definir metáfora, que aí eu te ensino nessa diferença para símile ou comparação. Ó, dica, né? Dica boa aqui para você identificar uma metáfora, né? Dica boa aqui para você identificar uma metáfora é o seguinte, ó. Enxerga aqui, ó, a expressãozinha subentendida, ó, como se fosse. Pronto, ó, como se fosse, né? Maravilha, ó, como se fosse, ó. A noite é um pulmão ofegante. Olha aí, a noite, galera, ó,
é como se fosse, ó, é como se fosse um pulmão ofegante. Tem aí o como se fosse implícito, né, ó. O amor é como um fogo, ó, é como se fosse um fogo. É como se fosse um fogo que arde sem se ver. Quando eu digo assim, professor, o senhor é um anjo. O senhor é um anjo, tá certo? O que acontece, ó? O senhor é como se fosse um anjo. O senhor é um pai para nós. O senhor é como se fosse um pai para nós. Ele é o capitão do time. Ele é como se fosse um capitão do nosso time. São as metáforas, né? A comparação é subjetiva e, sobretudo, ela é implícita. Ela fica subentendida, né? Por que eu estou frisando muito isso, né? Ó, aqui um exemplo. Aqui um outro exemplo, né? Eu vou até passar aqui para comparação primeiro, ó. Por que eu estou frisando muito isso? Porque quando o elemento comparativo, ó, ele está explícito, tá certo? Aí você não tem uma metáfora, você tem o que nós chamamos de comparação ou símile, né? Você tem aqui a chamada comparação ou símile, tá? Elementos de universos diferentes são aproximados por um conector comparativo. Pode ser o como, pode ser o feito, pode ser o tal qual. Essa é a lógica. Aqui eu pus uma letra do Chico Buarque, né, para ilustrar isso aí. Ele amou daquela vez como se fosse a última vez. Tá certo? Esse como aí, ele é comparativo, beleza? Então pensa aqui comigo, ó, exemplo bem simples aqui para a gente entender. Ó, a Amazônia, ó. A Amazônia é o coração do Brasil. É o coração do Brasil. Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. A Amazônia é como se fosse, né, ó. É como se fosse, o tal do como se fosse, ó. Subentendido aqui, né? Subentendido, né? Ok, subentendido isso aqui é uma metáfora, né? Beleza. Agora veja, se eu escrever assim, ó. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. A Amazônia é como um coração do Brasil. É como o coração do Brasil, né? Assim. É como o coração do Brasil. Ah, meu amigo, aí já não é mais, né, metáfora. O que você tem agora? O conector de comparação, ele está explícito. O conector de comparação está explícito. Essa figura, portanto, é uma comparação. Comparação continua sendo subjetiva, só que ela não é implícita, né? Ela é o que, galera? Ela é explícita, né? Então o nome diz comparação ou símile. Bacana? Show de bola, né? Volta aqui, ó. O que nós temos também? Nós temos esse caso particular, ó. A catacrese. Catacrese, professor, existe? Isso existe. É um tipo de metáfora, galera, ó, desgastada. É um tipo de metáfora desgastada. Como assim? Umas metáforas que um dia foram criadas, elas pegaram de um jeito, rapaz, que elas viraram nome, né? Elas viraram nome, ó. Por exemplo, manga da camisa, dente de alho, asa da xícara, barriga da perna, boca do fogão, céu da boca, pé da mesa, braço da cadeira. Cara, são metáforas, né? São metáforas. É como se fosse a manga da camisa, é como se fosse o céu da boca, é como se fosse a boca do fogão. Agora você vai chamar de que isso aí? O pé da mesa, você vai chamar de que o pé da mesa? É de pé da mesa mesmo. É de pé da mesa mesmo. Então são as tais das metáforas, ó, né? Conceituando, as tais das metáforas desgastadas, né? Aí o nome dessas metáforas desgastadas porque elas perderam o caráter subjetivo delas. Nós chamamos essas metáforas desgastadas de catacrese. Ó, catacrese. Aí olha só, toda catacrese é uma metáfora, nem toda metáfora é uma catacrese. Tá? É muito importante que você tenha isso em mente, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui, né? Metonímia. Metonímia é uma figura bastante importante, ó. A metonímia, cara, ó, é o seguinte, eu vou usar uma palavra no lugar de outra. Qual é a palavra-chave aqui da metonímia? Substituição. Em outras palavras, ó, troca. Você vai usar uma coisa no lugar da outra. Aí são várias as possibilidades de troca, ó.
Quais são as possibilidades de troca que nós temos? Ó, autor pela obra. Pessoal, eu li Machado de Assis, eu li Ziraldo, eu li Monteiro Lobato. Ó. Monteiro Lobato, eu lia Monteiro Lobato quando era menino. Eu li a obra dele, né? Do Pica-Pau Amarelo, mas você está trocando a obra pelo autor. O Continente pelo conteúdo, né? Eu tomei 2 taças, tá certo? Eu tomei o vinho, né? Que tá na taça. A parte pelo todo, né? O todo pela parte, isso daqui é bastante comum, né? Bastante comum. Eu vou pedir a mão dela em casamento. Vou pedir a mão dela, vou casar só com a mão dela, vou casar com ela toda, né? Tá certo? Então estou trocando a pessoa por uma parte dela que é a mão. Passar neste concurso, professor, me custou alguns cabelos brancos. Ó, cabelos brancos é o resultado, é a consequência, né, advinda da causa, que é a preocupação. Você está trocando a causa pela consequência. Uma troca, autor pela obra. Tem uma muito comum que é a do produto pela marca. Do produto pela marca. Tá certo? Eu comprei um Bombril. Bombril, a gente sabe o que é Bombril mesmo? De vez em quando você para pensar, né? O produto é palha de aço. De tanto comprar o produto palha de aço da marca Bombril, aí a marca pegou o lugar do produto, né? Tá certo? Cotonete, olha o exemplo absurdo de cotonete. Cotonete é a marca. O produto são hastes flexíveis de algodão. Ah, maluquice. E tanto comprar hastes flexíveis de algodão, tá bom? Da marca Cotonete, virou Cotonete. Virou Cotonete, né? Vou ali comprar um Todinho, vou ali comprar um Nescau. É uma chocolatada que você vai comprar. Às vezes não é nem da marca Todd, não é nem da marca Nescau, mas você disse que comprou um Todinho, você disse que comprou um Nescau. Legal? Metonímia, o nome dessa figura. Olha aí, sinédo, que é um caso particular de metonímia, justamente em que é a substituição do todo pela parte, né? Então tem gente que reduz metonímia a troca do todo pela parte. Não. Né? Todo pela parte não é tudo isso que é metonímia. Metonímia é algo muito maior do que isso, né? Isso inclui metonímia, né? Ok? Todo pela parte está incluso aí na metonímia. Aí, o caso particular de metonímia é a sinédoque, é a troca do todo pela parte. Eu vou pedir a mão dela em casamento, é o exemplo clássico, né? O que mais nós temos? Ó, sinestesia. Interessante aqui essa figura. Ó. Sinestesia, qual é a expressão-chave para entender sinestesia? Ó? Mistura de sensações. Mistura de sensações. Então nós, ó, temos 5 sentidos, né? As meninas têm o 6º sentido, né? Mas vamos ficar com os 5 oficiais, né? Ó, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. É quando você tem uma mistura, ó, de sensações, ó, por exemplo, doce olhar. Aqui, ó, doce olhar, né? Doce olhar, o que você tem aqui? Doce é paladar, olhar é visão. Tá misturando aí, ó. Veludosas vozes, ó. Veludosas, ó, veludo é o tato, vozes é a audição. Então tá vendo aí uma mistura de sensações. É um olhar quente, olhar visão, quente, tato. Bacana? Sinestesia. O que mais que nós temos? Algumas figuras aqui de estilo, também de construção. A elipse. A elipse é uma figura bastante importante, ó, bastante requisitada. Ela visitou a gente aí algumas vezes lá na sintaxe. Elipse significa omissão, galera. Omissão. Então quando eu digo assim, ó, café, o que está omitido aqui, ó? Está omitido, você quer café? Não é isso? Você deseja café? Quando você para no trânsito, aí está lá pintado atrás do carro, ó, vendo. Então, o que está omitido aqui, ó? Vendo, obviamente, este carro, né? Então você fez aqui uma omissão, você fez uma elipse, né? Você fez uma elipse. Bacana? Aí, ó, você tem um caso particular de elipse que é a zeugma, ou zeugma, como prefira, né? É um caso particular de elipse em que ocorre, né? Que ocorre esse caso, né? Quando um termo omitido já havia sido citado no texto, né? Ok? Então, o que é a zeugma? É uma omissão, definindo aqui é uma omissão, ou seja, é uma elipse, toda zeugma é uma elipse, certo? Só que essa omissão é de um termo já citado, no nosso texto, só isso, né? Ok?
Então quando eu digo assim, Paulo é muito meu amigo, né? Paulo é muito meu amigo, Paulo é um excelente aluno. Paulo é um excelente aluno, ponto. Passou em vários concursos, ó. Eu estou omitindo Paulo, né? Paulo foi que passou em vários concursos. Anota aqui, ó. Paulo é um excelente aluno. É um excelente aluno. Certo? Ponto. Passou em vários concursos. Vários concursos, ó. O que nós temos aqui, ó? Tô omitindo aqui Paulo, né, rapaz? Tô omitindo aqui Paulo, ó. Eu fiz uma elipse de um termo já citado. Isso aqui é um caso particular de elipse que a gente chama de zeugma, né? É a omissão de um termo já citado. O que mais que a gente tem, ó? Polissíndetos são algumas figuras de construção, ó. A gente viu lá em orações coordenadas, cinéticas, assindéticas. Síndeto é outro nome para conjunção, ó. E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. Essa repetição da mesma conjunção, né, no início de cada oração, né, ou então na conexão, né, das orações entre si, você tem aí o que nós chamamos de polissíndeto. Bacana? Polissíndeto consiste na repetição da mesma conjunção entre orações ou palavras em sequência. Legal? Pleonasmo, o que é o pleonasmo? Galera, pleonasmo ou redundância. Pleonasmo ou redundância, aparece isso muitas vezes, esse nomezinho aqui. É quando tem alguma sobra, cara. Né? Uma sobra, né? Você está fazendo aí uma repetição de ideia para dar ali um reforço, né? Para dar ali um reforço. Tem um pleonasmo que é vicioso, né? Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Aí é o pleonasmo vicioso. E tem um pleonasmo que é recurso de linguagem, que é figura de linguagem. Tá certo? Quando eu digo assim, eu vi com os meus próprios olhos. É óbvio, né? Tá, isso é um pleonasmo. Eu toquei com as minhas próprias mãos. Olha aí, eu ri um riso muito feliz. Eu chorei um choro muito triste. É o pleonasmo ou redundância. Tá bom? Importante também essa figura de linguagem, né? Bacana. Segue o jogo. Aliteração. O que é aliteração, professor? Pelo amor de Deus. O que é aliteração, professor? Pelo amor de Deus. Aliteração, meninos, é a repetição, ó, do mesmo som consonantal. Do mesmo som consonantal, correto? Beleza? Então, ó, a boiada seca na enxurrada seca, a trovoada seca na enxada seca, né? Então você tem aqui, ó, a repetição, dá para observar aqui a repetição, ó, do som consonantal do S, do som consonantal aqui do C, né? Então, quando você tem essa repetição de um som consonantal, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? O tradicional. Aí você tem uma aliteração, repetição de sons consonantais. A assonância, a repetição de sons vocálicos. É mais comum a aliteração do que a assonância, por quê? Porque você tem muito mais consoante do que vogal, né? A repetição do mesmo som vocálico, som mulato, nato no sentido lato, mulato democrático do litoral, né? Olha lá, Caetano Veloso, ó, repetição aí do som vocálico da vogalzinha A, né? Bacana, né? E figuras de pensamento, né? Ó, as figuras de pensamento, quais seriam? Hipérbole, ó. Palavra-chave aí para definir hipérbole, senhores. Exagero. Exagero. Tá certo? Algo exagerado. O professor já li esse texto 1000 vezes e não entendi. Não, 1000 você não leu, não. Você leu mais de uma vez. Mas 1000, professor, tô morrendo de estudar. Tá não, rapaz. Ninguém morre estudando, não. Eu acho, né? Nunca vi, pelo menos. Tá bom? Hipérbole é exagero. Eu chorei rios de lágrimas. Não. Você não consegue só com lágrima encher um rio. É exagero. Tá? Aí tem o eufemismo, ó. Eufemismo é interessante. O eufemismo é a suavização. Ó, suavização. É umas palavras que chocam, né? Morrer, cara, morrer, anunciar que alguém morreu, né? É complicado. Você tenta chegar com jeito, ó. A pessoa não resistiu, tá? Não resistiu. Ele dá aqui alguns exemplos, ó. Redução na oferta de postos de trabalho. Meu amigo, fale um português direto. Desemprego. Desemprego. Chega lá o chefe, ó, é possível que nós façamos
uma otimização na folha salarial da empresa. O nome disso? Demissão. Demissão, né? Agora, soa mais suave, né? Ó, faltou com a verdade é um eufemismo para quê? Para mentir. Ele não foi bem na prova, ó, não foi bem para dizer que ele foi mal, né? Carente de recursos financeiros é um eufemismo para pobre, tá certo? Para pobre, ok? Ela não é tão bela, vamos lá, ela é desprovida de beleza, feia, tá certo? Feia. Então a gente procura mascarar às vezes o eufemismo, né? O eufemismo tem um lado bom, né? Porque às vezes você realmente, quando a informação é muito pesada, muito chocante, você tem que chegar com um jeito, que nem eu falei, né? A pessoa anunciando a morte de alguém, então você precisa chegar com educação, né? Para as pessoas, né? Vai chegar para o médico, imagina, chegando para a família dizendo que o ente querido morreu. Não, ele vai dizer que ele infelizmente não resistiu. É uma forma de, sei lá, tentar respeitar. Mas o eufemismo também pode ser também uma estratégia para mascarar uma realidade, né? Para mascarar uma realidade. Ok? O que mais? Aqui só para quebrar o gelo, ó. Querida, eu estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Né? Quando a empresa anuncia férias coletivas, montadoras, né? Isso acontece muito com montadoras. Ih, meu amigo, férias coletivas é sinal de que a produção está baixa. É sinal de que daqui a pouco vai rolar a cabeça aí, né? Por quê? Porque, enfim, é uma maneira de tentar atenuar a crise, né? Ironia. Ironia é o seguinte, ironia é bem legal. A ironia é falar uma coisa para significar outra. É um negócio complicado. Não, mas entenda, aí você não pode me culpar, porque isso aqui é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano diz uma coisa, dizer uma coisa para significar outra, né? Professor, que simulado era aquele, professor? Ô, simulado fácil, hein, que o senhor fez? Ó, essa ironia aí eu canso de escutar, né? Ô, simulado fácil, aquele que o senhor fez, hein, professor? Você está dizendo que estava fácil, na verdade você quer dizer que estava difícil, né? Nossa, você está tão linda hoje. Dependendo do contexto, a pessoa está querendo dizer que ela está horrível, está feia, está cafona. Está dizendo uma coisa, que ela está linda, para significar outra, que ela está feia, né? Ó, muito competente, fez o projeto daquela ponte que não liga nada a lugar nenhum. Ó, muito competente. Estou sendo irônico aqui, o cara fez uma ponte que ligou nada a lugar nenhum. Ironia é falar uma coisa significando outra. Como é que a gente percebe a ironia? Pelo contexto. Não é uma palavrinha, um sinalzinho de pontuação, é o contexto que define isso pra gente, né? Ok? Antítese e paradoxo, né? Antítese e paradoxo, primeiro, encontro de oposições. Eu até explico aqui nesse slide, ó, a diferença, né? Embora pouquíssimas bancas, né, vão confrontar você aqui com antítese e paradoxo, né? Vamos pensar assim, quando essas oposições elas conseguem coexistir, ou seja, existir juntas, você tem uma antítese. É o que acontece no nosso dia a dia, né? Nossa cabeça é dividida muitas vezes entre a razão e a emoção. A razão e a emoção brigam aqui, né? Entre a fé e o pecado, tá certo? Essas oposições elas coexistem, né? O paradoxo, por sua vez, é quando essas oposições elas se anulam, elas não conseguem dividir o mesmo espaço. O exemplo mais clássico de paradoxo, sem sombra de dúvida, né, é o soneto camoniano, né? É uma ferida que dói e não se sente. Como é que a gente dói e não sente, meu Deus? Então não é dor, é um contentamento descontente, né? É um paradoxo, tá certo? Essa é a diferença entre antítese e paradoxo. O que mais que a gente tem? Ó, prosopopeia. Né? Quando você, prosopopeia tem outro nome aqui que pode facilitar o teu entendimento, ó, ou personificação. Quando você atribui características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, né? Professor, eu estou aqui conversando com os meus botões. Ó, professor, as plantas me espiam do jardim, ó, parece que as plantas são gente, parece que os botões são gente com os quais nós conversamos. Que maluquice é essa, né? Personificar
dar características de pessoa a animais, ou então a objetos, né? Ou então a objetos. O que mais que a gente tem? A gradação, a escadinha, né? Que pode, ó, essa escadinha pode estar subindo, essa escadinha pode estar descendo, ok? Gradação é isso, né? Ó, o caminhar, aí evoluiu para trote, que evoluiu para corrida, que evoluiu para desespero, né? Por aí vai. Aí, moçada, ó, saindo aqui do âmbito das figuras de linguagem, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre os tipos de texto, né? Os tipos de texto, né? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Muitas questões, né? Elas cobram em qual tipo predominante de texto, né? Vou explicar aqui de uma forma muito objetiva, porque esse assunto, de fato, ele é simples, ó. Texto narrativo, cara, significa o quê, ó? Que esse texto tem como objetivo principal relatar, ó, contar uma história. Contar uma história, uma notícia de jornal, por exemplo, né? É um texto narrativo. Né? Um conto, uma crônica que você lê são narrativos, né? São narrativos. O texto descritivo, por sua vez, o objetivo dele é caracterizar um ser, né? Um objeto, beleza? Caracterizar um ser, um objeto, né? Surgiu aqui uma vaga de emprego aqui na empresa, aí eu vou anunciar essa vaga de emprego, vou descrever o perfil da vaga, né? O perfil da pessoa que é postulante a essa vaga, né? Ok, tem que ser uma pessoa fluente em inglês, ser versátil, tem que ter disponibilidade para viagens, enfim, eu vou descrever o perfil do profissional que deve concorrer a essa vaga. O que confunde, às vezes, o aluno? Aqui, ó, texto dissertativo, que a gente chama também de expositivo, né? Dispositivo, né? Recebe esse nome aqui, vamos até diferenciar. E o texto argumentativo, deixa eu explicar aqui na sequência, né? Ó. Qual é a diferença aqui do texto dissertativo? Ok? Para o texto argumentativo, professor, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. Porque na escola a gente faz um texto que é um híbrido. É um texto dissertativo e argumentativo que a gente faz na escola, né? É um texto híbrido, né? O que você vai fazer no texto dissertativo ou expositivo, galera? Você vai, ó, falar sobre um tema. Falar sobre um tema. Ok? Então, como assim, professor, falar sobre um tema? Para escolher um tema, bora falar sobre as políticas de segurança pública no Brasil. Vou dar uma aula, faça essa analogia, ó, dissertar é dar uma aula sobre políticas de segurança pública no Brasil. Eu vou fazer referência, né, à legislação aplicável à segurança pública no Brasil, os órgãos, vou dizer quais são os órgãos responsáveis. Enfim, vou dar dados, estatísticas, vou, por exemplo, apresentar os resultados dos últimos anos no que diz respeito à segurança pública, tá certo? As metas, né, enfim, divulgadas aí pelos órgãos de segurança pública em nível federal, estadual, municipal. Ou seja, eu vou dar uma aula sobre o assunto, vou falar sobre o tema, né? Agora, o argumentativo, entenda, o objetivo do argumentativo, ó, é posicionar-se sobre um tema. É posicionar-se sobre um tema. Então aqui é o seguinte, eu vou até falar, né, no texto argumentativo sobre o tema, mas antes de tudo, eu vou me posicionar sobre ele. Está lá no texto dissertativo sobre políticas de segurança pública, eu dei uma aula sobre o tema, né? Aí eu vou fazer um texto argumentativo sobre políticas de segurança pública no Brasil. Eu vou começar o texto dizendo que as políticas de segurança pública no Brasil são ineficazes. Pronto, eu emiti uma opinião. E ao longo do texto eu vou trazer dados, informações que validam essa opinião. Ok? Então o texto dissertativo ele não se posiciona. O texto dissertativo puro, né? Expositivo puro, ele não se posiciona. O texto argumentativo ele se posiciona. Ele defende um ponto de vista, né? O que a gente faz na escola é o dissertativo e argumentativo. A gente fala sobre um tema e isso se posiciona sobre ele. A gente faz as duas coisas, né? Bacana. O que mais que a gente cita aqui, galera? Ó, voltando aqui para o slide, né? Texto argumentativo, portanto, ó, o objetivo dele é posicionar-se. Posicionar-se, né? Ok? Quanto sobre um tema, né? Sobre um tema.
E o texto expositivo é falar sobre um tema, né? Falar sobre ele, dar uma aula sobre ele. Escolha um assunto aí, vamos falar sobre esse assunto, né? Muito bem. E o texto injuntivo? O texto injuntivo ele se divide em dois. Olha só, o texto injuntivo ele se divide em dois. Ele se divide em instrucional, bem fácil entender isso aqui. E ele se divide, galera, ó, em prescritivo. O que é injunção? Injunção é um comando. Aí esse comando pode ser no formato instrucional, ou seja, qual é o objetivo do texto? Sugerir, orientar, recomendar, beleza? Então, texto instrucional, vou fazer aqui um caderninho com dicas para se fazer uma boa redação. Você, sei lá, vai ser aprovado no seu concurso, provavelmente você vai ter alguns treinamentos, né? Como lidar com situações de risco, se você é da área de segurança pública, como lidar com atendimento ao público, se você trabalhar diretamente com isso, né? São textos instrucionais que visam ali a orientar você. E a prescrição, qual é a diferença para a prescrição? A prescrição, o objetivo dela é ordenar, é coagir, né? Então pensar assim, a prescrição está acompanhada de uma sanção no caso de desobediência. Faça, porque se você não fizer, punição. Ok? Não faça não, porque se você fizer, punição também. Então pensa, o Código Penal. O Código Penal ele é predominantemente prescritivo. Mata alguém, você vai ser preso. Né? Vamos lá na bula do medicamento, aí tem lá a parte contraindicações. Aquilo ali é prescritivo. Vai, tome isso aí para você ver, ó, você morre, tem lá uma caveirinha, né? Um símbolozinho da morte lá, a caveira. Ou seja, qual é a diferença do texto instrucional, do comando instrucional para o comando prescritivo, né? Que são categorias, subcategorias da categoria injuntivo, né? A instrução é apenas uma orientação, tá? Ao passo que a prescrição é uma ordem. Se você desobedecer a essa ordem, você será punido. Legal? Então é isso aí, galera, né? A gente fez aí uma geral, a gente chega aí, portanto, ao final, né, desse curso de português aí, né? Ok, você pensar que não tinha fim esse curso, professor, é muito longo esse curso, mas é um curso longo e completo, cara, que te torna apto a fazer qualquer prova de concurso do Brasil, do mundo. Ok, se você quiser fazer português para a NASA, tá certo? Esse curso aqui, ele te satisfaz, tá? Eu procurei dar, ao longo dessas aulas aqui, uma abordagem bem direta, bem objetiva, ok? Enfim, tentando esclarecer com profundidade, de uma forma objetiva, né? Muitas dúvidas, né, que surgem aí com o português, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Fica aí, obviamente, todos os meus contatos disponíveis aí para vocês, né? Para interações, para tirar dúvidas, né? Estejam bem à vontade, a gente está aqui realmente para, enfim, atender da melhor forma, né? Ok? Que esse contato ele possa ser bastante também utilizado por vocês aí do outro lado da telinha, tá? Beleza, galera? Então fica aí, não vou dizer uma despedida, né? Mas fica aí, até logo, projetos futuros virão, tá bom? E espero tê-los aí como públicos, né, bastante fidelizados, né? Tá certo, pessoal? Grande abraço, bom proveito, até as próximas. Tchau, tchau.